Olá a todos, continuando agora com as alahot de kashrut. A gente estava tratando até agora de quanto tempo tem que esperar entre carne e leite. Vimos que o ideal é que a pessoa espere 6 horas, tem costumes que esperam 3 horas, e em situações de aperto em que não tem, a pessoa não pode esperar, se conseguir esperar 5 horas e meia, ou pelo menos 5 horas e pouquinho, também já dá para comer leite. Próxima alahá, alahá Yud. Caso nesse alimento que a pessoa está comendo agora, que ele foi cozido numa panela, não tinha nem carne, nem gordura de carne, ou seja, não tinha absolutamente nada de carne, mas ele foi cozido numa panela de carne. Então, por exemplo, alguém preparou um arroz numa panela de carne. Como vimos, devemos ter 2 jogos de talheres, também 2 jogos de panelas de leite e panelas de carne. Caso esse alimento parve, que não é nem de leite nem de carne, tenha sido cozido numa panela de carne, ele não é considerado bessari, ele não é considerado carne, mesmo que não estava muito bem limpa, mutar lechol acharam achelei halav, é permitido comer logo depois leite. Ou seja, uma coisa parve que foi cozida numa panela de carne, ela não é considerada de carne, pode-se comer leite logo depois disso, certo? Diferente de uma sopa de frango, que já que tem lá frango mesmo que eu não como o próprio frango, como só a sopa, só o caldo da sopa, eu estou de carne. Num caso em que a comida parve foi cozida numa panela de carne, ela é considerada ainda parve e eu posso comer leite logo depois. Aproveitando essa alahá, já que o Shulchan Aruch não tem muitas alahot de kashrut, vamos aproveitar essa alahá para aprender alguns conceitos básicos de kashrut. Como vimos até agora, a carne, ela é considerada de carne, obviamente, mas também quando ela dá gosto em alguma outra comida, essa outra comida é considerada também de carne, como no caso da sopa de frango. Agora, o que acontece com a panela de carne? Por que essa panela é considerada de carne? Então, o ponto é simples. A carne, do mesmo jeito que ela dá gosto nos alimentos que são cozidos junto com ela também dá gosto na própria panela. A própria panela, como se diz, panela velha faz comida boa, porque a panela fica com um pouco do gosto da comida que foi cozida lá, e esse gosto ele passa para os alimentos que são preparados e feitos nessa panela. Agora, uma panela na qual foi cozida a carne, ela é considerada uma panela de carne. O que isso significa? Significa o seguinte: caso eu cozinhe alguma outra comida depois nessa panela, o que vai ter acontecido aqui? O que acontece aqui é chamado na alahá de nat bar nat. Nat é Rashi Tevot, o acrônimo de noten tam, algo que dá gosto. O que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho a carne que foi cozida na panela, deu gosto na panela, e depois quando eu cozinhei nessa panela algo parve, o gosto que estava na panela passou para a comida parve. Então aqui eu tenho a carne que deu gosto na panela e o gosto que saiu da panela para a comida parve. Isso é chamado de nat bar nat. Notentam bar notentam é um gosto que foi passado em 2 etapas: da carne para a panela, da panela para o próximo alimento que foi cozido lá sem carne dentro dessa panela na segunda vez. Qual o dino? O que acontece nessa situação? Então essa alahá já aparece na Gemara com relação a peixe que foi preparado numa panela de carne, se eu posso comer ele com leite ou não. Então na Gemara aparece que eu não posso comer ele com leite. Tem uma certa discussão entre os Rishonim como entender exatamente a Gemara. Alahá na prática como fica? O Shulchan Aruch escreve que o que é chamado de nat bar nat, ou seja, algo que ele deu gosto em outra coisa que deu gosto, não tem problema comer isso com leite. Diferente do que apareceu aqui no Ketur Shulchan Aruch, de acordo com o Shulchan Aruch, esse é o costume para os faradim, uma panela de carne na qual foi feita algo parve, posso comer esse alimento com leite. Tem uma certa discussão entre os poskim faradim se eu posso lechatchila fazer isso, se eu posso planejar dessa forma, ou seja, eu quero preparar um macarrão para comer ele com queijo, quero fazer um macarrão com queijo. Será que eu posso fazer um macarrão numa panela de carne para comer ele com leite? Comer ele com queijo? Qual seria o problema? O problema seria que eu estou fazendo nat bar nat lechatchila, ou seja, eu já estou pegando lechatchila
a priori, certo? Eu já estou planejando dessa forma, que eu vou fazer uma comida parve numa panela de carne. E essa comida parve, ela vai ficar becheskat bessari. Por que ela fica becheskat bessari? Porque tem alguma coisinha de carne misturada aqui. A carne que foi cozida nessa panela, deu gosto na panela, esse gosto que está na panela vai sair agora para o meu alimento parve. Então esse macarrão preparado numa panela de carne, ele é chamado becheskat bessari. De acordo com o Shulchan Aruch, não tem problema comer isso com leite. E esse é o costume dos faradim, e entre os faradim, como eu disse, tem machloket, tem quem diga que eu posso lechatchila fazer isso. Ou seja, se eu quero comer um macarrão com leite, eu posso lechatchila pegar uma panela de carne que está limpa, fazer o meu macarrão lá e comer ele depois com leite. Assim escreve o Rav Ovadia Yosef. Outros posquinhos faradim dizem que não. Se eu já fiz o macarrão na panela de carne, ele não ficou de carne a ponto de eu não poder comer com leite. Eu posso comer ele com leite. Mas lechatchila, pegar uma panela de carne para fazer uma comida parva para comer com leite, isso não se faz. Já o costume, de acordo com os Ashkenazim, é que não. Mesmo que só temos aqui nat bar nat, um gosto que foi passado para o alimento parve em duas etapas, da carne para a panela, da panela para o alimento parve, para o arroz ou para o macarrão, não se pode comer isso com leite. A não ser que eu já tenha misturado. Ou seja, se eu me confundi, não prestei atenção que panela eu peguei, fiz lá um macarrão e depois misturei esse macarrão com leite, com queijo, já que eu já misturei, bediavad ele já foi misturado, então nessa situação eu posso comer, porque o macarrão não está realmente de carne, só se eu misturei ele com leite, aí eu vou poder comer ele com leite. Além disso, temos mais uma halachá importante aqui, que nesse caso ela é válida, ela é relevante, que é chamado Ben Yomo. O que é Ben Yomo? Chazal trazem para a gente o seguinte: Chazal dizem que o gosto absorvido nas panelas, o gosto absorvido em qualquer utensílio, seja um garfo, uma faca, uma panela, ele se mantém bom por 24 horas. Depois de 24 horas, esse alimento é considerado que o gosto dele estragou. O gosto absorvido na panela do alimento que foi cozido lá já não está bom, ele é estragado, isso é chamado noten tam lifgam, que ele dá um gosto ruim, ele já não dá um gosto bom. Então uma carne que foi cozida na panela e deixou o gosto na panela, depois de 24 horas, esse gosto é considerado um gosto ruim e consequentemente ele não transforma nada em carne. Então, uma panela que foi usada dentro de 24 horas para um alimento de carne é chamado bat yomá, diária, certo? É uma panela daquele dia. Uma panela que não foi usada dentro de 24 horas é chamada de uma panela she'eina bat yomá, que ela não é diária, ela não foi usada nesse dia. Qual a diferença entre as duas? Então aparece aqui entre alguns poskim ashkenazim, assim o Gra escreve no Shulchan Aruch, que mesmo que o Remá escreveu, Remá é o grande posek dos Ashkenazim, certo? No Shulchan Aruch, que é o principal livro de Halachá que a gente tem, temos o Shulchan Aruch, escrito por Rav Yosef Karo, que ele seguem ele principalmente os Faradim, e temos Earot, observações que vão sendo trazidas no Shulchan Aruch do Remá. Remá é um dos grandes rabinos Ashkenazim, que ele escreveu observações nesse livro do Rav Yosef Karo, do Shulchan Aruch. Então temos sempre o Shulchan Aruch e o Remá. O Shulchan Aruch, a maioria dos Faradim seguem o Shulchan Aruch. O Remá, ele é o posek, o legislador dos Ashkenazim. Escreve o grau seguinte: olha, mesmo que o Remá escreveu que a gente não faz nat bar nat, ou seja, uma coisa que ele é nat bar nat, um alimento parve que ele tem um pouco do gosto de carne em duas etapas, certo? O nosso alimento parve que foi cozido numa panela de carne. Mesmo que o Remá escreveu que a gente não costuma misturar isso com leite, ou seja, um alimento parve que foi feito numa panela de carne, não posso misturar ele com leite. Como vimos entre parênteses, se eu misturei com leite, pode comer, bediavad, mas lechatchila eu não misturo ele com leite. Caso a panela não seja bat yomá, ou seja, caso a panela não tenha sido usada nas últimas 24 horas, eu posso comer o que foi cozido lá com leite. Por quê? Porque mesmo que tenha um gosto de carne absorvido nessa panela, mesmo que eu cozinhei nessa panela carne, ficou nela absorvido o gosto de carne e ela passa agora para o alimento parve que foi cozido nela, já que passou mais de 24 horas desde que eu cozinhei lá a carne, o gosto da carne absorvido na panela já não é bom, já é ruim, já é noten tam, ele dá gosto lifgam, mas um gosto ruim, ele não dá um gosto melhor na comida. Então, já que noten tam lifgam, já que o gosto que está absorvido na panela
por ter passado mais de 24 horas, ele é ruim, ele estraga a comida, então não tem mais problema de carne, não é considerado de carne e eu poderia comer isso com leite. Assim o Gra escreve para os Ashkenazim. Porém, muitos Ashkenazim ainda assim mahmirim, e mesmo uma panela que não foi usada nas últimas 24 horas, não se cozinha nela comidas para comer com leite. De novo, bediavad, se a pessoa preparou já a comida parve nessa panela de carne e misturou com leite, pode usar, não tem problema nenhum, pode continuar comendo. O que o Kitzur Shulchan trouxe aqui é só que mesmo que a pessoa tenha cozido um alimento parve nessa panela e a gente não coma isso com leite, não é considerado que a pessoa está de carne. Por isso, depois de comer esse alimento, não precisa esperar para comer leite. Então, mesmo nos casos em que eu não posso misturar esse alimento parve com leite, caso eu tenha comido ele, eu não preciso esperar nada depois para comer leite, porque eu não estou realmente bessari. Era só becheskat bessari, era só nat barnat, era só o gosto do gosto, certo? É um pouco mais longe do próprio gosto da carne, por isso a pessoa comeu esse, ele não fica realmente de carne. Tem mais uma alahá que é importante aqui, a gente vai ver ela Bezrat Hashem amanhã, que é com relação a alimentos harifim, alimentos que eles estão mais fortes, eles tiram um pouco mais do gosto. Bezrat Hashem a gente completa essa alahá amanhã.